sexto ano, vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre casos mais específicos de acentuação. Bom, começamos a falar sobre acentuação lá atrás, em aulas anteriores, falamos sobre acentuação dos monossílabos tônicos, das proparoxítonas, depois nós vimos a acentuação das oxítonas e paroxítonas, que foi da semana passada. E agora, dando continuidade, nós vamos aprender alguns casos mais específicos, tá? E começando a aprender sobre os hiatos, com a regra de acentuação para os hiatos. Primeiro, vamos relembrar isso passo a passo. Peguem o livro de vocês aí e abram na página 298, ok? Vamos começar então? Começando aqui, ó. Os hiatos. Nos hiatos, acentuamos as letras I e U. Olha, aqui tenham atenção apenas a essas letras que eu vou destacar para vocês, ó. Apenas I e U, quando representam sozinhas ou seguidas de S, a sílaba tônica, aquela que é mais forte, ok? E não são seguidas de dígrafo NH. Calma que eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos. Primeiro passo, vamos relembrar o que é o hiato. Hiato é quando duas vogais, tá? Duas vogais que são fortes e fortes. Lembra que existe vogal e semivogal? Então, quando duas vogais, aquelas que são fortes, elas se separam. Cada uma fica numa sílaba diferente. Então, aí ocorre o hiato, tá? Duas vogais não podem ficar juntas numa sílaba só. Nós aprendemos isso, tá? Eu posso ter uma semivogal e uma vogal, mas duas vogais na mesma sílaba eu não posso ter. Então, o que acontece? Eu separo vogal, vogal. Perfeito? Ok. Então, eu tenho a formação desse ato. Agora, quando eu tenho uma regra que vai acentuar esse ato? Esse ato ele vai ser acentuado quando aquela sílaba tônica, aquela sílaba mais forte, for I ou U que formou esse ato. Por exemplo, olha a palavra saúde aqui. Quando eu chamo saúde, eu falo assim, saúde. Eu tenho esse U aqui, ó, bem forte. A pronúncia dele é bem forte. Portanto, eu tenho aqui um hiato. Olha, reparem que uma vogal se separou da outra vogal, formando o hiato. E a sílaba tônica é o U. Então, se essa sílaba tônica ela for formada por I ou U, apenas essas duas vogais, tá? Sendo elas tônicas, na formação do hiato, como vocês estão vendo aqui em saúde, tá? Nesse caso, eu vou acentuar esse I ou esse U que for tônico, que está formando esse ato. Se ele estiver sozinho na sílaba, seguido ou não de S. Como assim é seguido ou não de S? Vamos primeiro mostrar para vocês os dois exemplos de formação de hiato. Ó. Sa, U, D. Eu tenho o A, que é vogal, tenho o U, que é vogal. Duas vogais não podem ficar juntas numa mesma sílaba. Então, o que aconteceu? Separou. Separou. A sílaba mais forte foi justamente onde nós temos o U. Ó, sa, U, D. Então, esse U, ele é tônico e está sozinho. Nesse caso, entra a regra de acentuação. Eu preciso acentuar. Então, essa aqui é a primeira regrinha que nós estamos conhecendo agora, tá? Que é a regrinha da formação do hiato, onde o U é tônico e está sozinho. Portanto, ele leva o acento agudo, ok? Vamos ver aqui no caso do I. Eu falei para vocês que pode ser formação de hiato com U ou I sozinhos, não foi isso? Olha que saída. Sa, I, da. Sa, I, da. Eu tenho o A, é uma vogal. Eu tenho o I, que ele é muito forte, a pronúncia dele é muito forte, que agora ele se transformou numa vogal. Justamente por isso, gente, que ele foi acentuado. Formou-se aqui um hiato, separando o A do I. Esse I, ele é tônico. Esse I, ele está sozinho, portanto, ele deve ser acentuado, tá?
Então, novamente, nós temos aqui ó, a regrinha do U sozinho sendo tônico e sozinho sendo tônico, tá? E foram ambos acentuados. Até aqui tranquilo? Beleza. Agora, a tia falou também que é seguidos de S. Seguidos ou não de S. Como assim, professora? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Daqui a pouquinho, deixa eu ver se tem aqui algum exemplo aqui embaixo sobre esse S. Não, não tem aqui. Mas já já eu vou trazer para vocês um exemplo. Aqui vamos ver um outro exemplo que o livro traz, ó, prontinho aqui pra gente. Sa, u, va. Eu tenho vogal separada de vogal, cada uma numa sílaba formando um hiato. Eu tenho o U tônico forte. Então, se eu tenho I ou U tônicos formando o hiato e estão sozinhos, eles devem ser acentuados. Portanto, eu acentuei o saúva, ó. Saúva, saída e saúde. Vamos ver o moído? A mesma coisa, ó. Moído. O I foi tônico, tá sozinho, formou o hiato, é acentuado. Corroído, a mesma coisa. Só que eu falei para vocês que ele pode estar sozinho, ó, ou seguido de S, tá? Quer ver um exemplo? Deixa eu colocar aqui para vocês, não tem aqui no livro, mas eu coloco. Ó, se eu colocar a palavra, tá aqui, ó. País. Olha aqui, país. O I, ele não ficou sozinho. Eu tive que separar, eu tive que formar um hiato aqui, porque eu tenho país, certo? Em sílabas separadas, em sílabas diferentes, eu separei o A do I, formei o hiato, perfeito? Se separou, eu tenho hiato. Sendo que esse I, ele não está sozinho. Ele veio seguido de quem? Do S. E nesse caso, a regra me diz que eu também posso acentuar esse I. Entendeu? Então, vamos lá voltar para a regrinha. Quando forma-se o hiato e eu tenho I ou o U sozinhos, tá? Tônicos e sozinhos, tá? Eu vou acentuar. E qual a outra regra? Continuando a regra aí. Quando eles também forem seguidos, tá? Quando juntinho deles eu tenho a letra, a consoante S, que é o caso de país. Ó, ele não está sozinho, mas ele está seguido de S. Agora, existem casos que confundem um pouquinho. Por exemplo, ó, a palavra raiz. Eu tenho ra, eu tenho is. Ele foi seguido de S? Não, ele foi seguido por quem? Por Z. Então, eu devo acentuar esse I aqui? Ele é tônico, raiz. Eu não devo acentuar. Mas por quê, professora? Porque ele não se enquadra na nossa regra de hiato. A nossa regra de hiato diz que eu só posso acentuar se for I ou U tônicos sozinhos ou seguidos, acompanhados com S. Ele não acompanhou S, ele acompanhou, nesse caso aqui, um Z. Portanto, eu não vou acentuar. Viram como se difere de país? País acompanhou S, então eu acentuei. Deu para compreender a diferença? Muito bem. Olha aqui também uma outra palavra, ó. Juiz. Juiz. Olha o juiz aqui. Juiz. Novamente eu tenho o U separado do I, tá? Formando aqui um hiato. Mas o I, ele está acompanhado de Z, então não devo acentuar. Mas olha que interessante, se eu fizer assim, ó, vamos colocar juízes, juiz agora no plural, vai ficar ju e separado de Zs. Deixa eu só chegar tudo para cá, para não ficar embolado, ó. Opa. Raiz, juiz. Agora vamos separar juiz de... Opa! Juiz de juízes, tá? Deixa eu separar. Ih, tá difícil. Pronto. Pronto. Agora sim, eu tenho
juízes. O que aconteceu aqui? Eu tenho um hiato? Tenho. As vogais se separaram. Sendo que a sílaba tônica é justamente no i. O i ficou sozinho? Ficou. Então, eu devo acentuar? Com certeza. Então, aqui eu tenho o i acentuado, porque ele está sozinho. Então, em juiz, eu não acentuei, porque seguiu dizer, tá? E em juízes, o i está sozinho. Então, ele deve ser acentuado, porque se enquadra na regra de acentuação dos hiatos. Então, vamos lá. Regra de acentuação dos hiatos. I ou u, sozinhos, seguidos ou não de S, tá? Sozinhos são acentuados. Se for seguido de S, também são acentuados. Tirando esses 3 casos que eu mencionei, não serão acentuados. Tudo bem? Deu para compreender e diferenciar? Ótimo. Agora tem uma exceção a essa regra que eu quero mostrar para vocês, tá? É uma exceçãozinha. Sempre temos alguma forma, né, de encontrar uma exceção. Então, nesse caso aqui, a exceção vai ser o NH. O que acontece com o NH, gente? Quando esse I, olha a palavra rainha, eu tenho rainha. O A se separou do I formando um hiato. Cada um numa sílaba isolada, eu tenho a formação do hiato. Esse I tá sozinho e é tônico. Eu falo rainha. Não é isso que eu falo? Então, de acordo com a regra, de fato, assim, rapidamente, eu acentuaria o I, né? Só que nós temos uma exceção a essa regra. Qual é a exceção? Quando eu tenho esse NH logo na sílaba seguinte, eu não devo acentuar esse I sozinho. Então, esse I sozinho, tônico, formando o hiato, só não vai levar o acento quando na sílaba seguinte eu tenho o dígrafo NH, tá? Então, é a única exceção. Vamos dar uma lida aqui para a gente continuar. Aqui nós temos até a explicação no livro de vocês, ó. A sílaba tônica... Peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nos hiatos, acentuamos as letras I e U quando representam sozinhas ou seguidas de S, como eu mostrei para vocês aqui, né? A sílaba tônica e não são seguidos do dígrafo NH, ou seja, quando esse I, embora sozinho, tá? Embora tônico, embora formando um hiato, ele vier seguido de NH na sílaba seguinte, eu não vou acentuar. É a única exceção, tudo bem? Então, deu para compreender? Ficou fácil? Tranquilo? Muito bem. Vamos, então, aqui para continuação. Embora na fala a pronúncia das palavras varie, na escrita é preciso atenção. Exemplos disso é o que acontece com a palavra gratuito. Muitas pessoas tendem a pronunciá-la acentuando um possível hiato, gratuito, né? Muita gente acha que é gratuito. E aí, o U separa-se do I, e aí eles acentuam, né? Mas na escrita formal é preciso perceber que esse ato não existe, porque é gratuito e não gratuito, ok, gente? Gratuito, ok? Não há hiatos aí, tudo bem? Vamos prosseguir então. O verbo, uma outra regrinha interessante, olha. Agora a regrinha de verbos, tá? Nós vamos aprender sobre os verbos no 4º bimestre, mas vamos já começando a entender um pouquinho sobre essas regras de acentuação que confundem muito no dia a dia na escrita e que vão ajudar vocês a compreenderem como eu devo acentuar ter e vir. Por que ter e vir? Vou mostrar para vocês, ó. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo. Circunflexo, lembraram? Para indicar a terceira pessoa do plural. Eu tenho aqui o verbo ter. Ele tem, né? E tem o plural, eles têm. Então, terceira do singular, terceira do plural. Reparem que a palavra, o verbo, ele fica idêntico. O que diferencia um do outro é apenas o acento circunflexo. Eu tenho ele, terceira pessoa do singular tem, e tenho eles,
tá? Já no plural, terceira do plural, tem também. Então, o que vai diferenciar um do outro é apenas o acento circunflexo. Esse acento circunflexo ele vai ser usado sempre no plural, tá? O singular, eu não vou usá-lo, eu continuo mantendo tem sem nenhum acento. E no plural, ele vai levar o acento circunflexo. Isso vai diferenciar uma pessoa da outra, o singular do plural. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com o verbo vir, ó. Ele vem, terceira do singular. Eles vêm. Deixa eu só mudar aqui para sublinhar. Pronto. Pronto, ó. Ele vem é igualzinho a eles vêm. Olha aqui como fica idêntico. A forma do verbo, tá? São idênticas. O que diferencia? Também é o acento circunflexo. Da mesma forma que o verbo ter, ele leva o acento circunflexo na terceira do plural, o verbo vir também. Ele vem no singular sem acento e eles vêm, tá? Se referindo ao plural, eles com acento circunflexo. Tudo bem? Então, ter e vir. Ele tem, ele vem, sem acento. Eles têm, com acento. Eles vêm, com acento. Deu para perceber? Fácil, né? Muito tranquilo e é um erro muito comum nós vermos nos textos. Então, comecem a observar agora, tá? Quanto a isso. Me refiro ao singular sem acento, me refiro ao plural com acento circunflexo. Combinado? Então, vamos lá. Assim, na prática, esse é um acento diferencial, tá? Isso é, o acento que, em muitas situações escritas, indica se o verbo se relaciona com a terceira terceira pessoa do singular ou do plural. Observe, as provas, ó, são elas, terceira do plural, são sempre muito cansativas. Vem sempre de vez. Ó, vem sempre de vez. Então, vem. Esse vem aqui se referiu à terceira pessoa do plural. Elas, as provas. Portanto, é um vem com acento circunflexo, ok? Agora temos uma outra regra muito legal, muito interessante, que inclusive sofreu uma alteração de acordo com a reforma ortográfica, tá? A última reforma ortográfica. Olha só, é a regra dos ditongos. Olha que interessante. Primeiro aprendemos hoje a regra dos hiatos e agora vamos ver as regras dos ditongos. Lembrando que ditongos são quando duas vogais ficam na mesma sílaba, o encontro dessas duas vogais numa mesma sílaba, tá? E lembrando aqui que na mesma sílaba eu tenho a força de uma vogal com uma semivogal, tá? Então, dentro da minha sílaba, eu tenho vogal e semivogal. Aí, eu formo essas duas juntinhas numa mesma sílaba, tá? O encontro delas. Agora, tem uma regrinha especial. Vamos lá, acompanhar com calma. Devemos acentuar a vogal dos ditongos abertos. Olha só, quando eu falo ditongo aberto, é que o som ele é realmente aberto. Eu tenho sons em português abertos e fechados, não é isso? Eu tenho A, eu tenho E, né? Eu tenho O, não é isso? Sonzinhos abertos. Mas eu também tenho E, tenho O, não é isso? Então, sonzinhos abertos. Eu tenho E, O e tenho fechado. E, O. Repararam? Olha aqui, o sonzinho aberto. Ei, El, Oi. Ei, El, Oi, ok? Quando tônicos, claro, se estamos falando de acentuação gráfica, vamos falar de sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, ok? Quando tônicos em palavras oxítonas e monossílabas, olha o que acontece. Primeiro vamos lembrar, passo a passo. Oxítonas é quando a última sílaba é a mais forte, nós vimos isso na aula passada. Monossílabos tônicos é quando eu tenho uma única sílaba e ela é forte e ela é aberta. Olha só. Chapéu. Eu tenho chá separado de pel. Perfeito? Perfeito. Essa aqui não é uma oxítona? É. Terminou em el? Terminou em el, então eu devo acentuar. Terminou em ditongo aberto,
tá? Então, professor, aquelas oxítonas que nós aprendemos lá atrás, aprendemos uma regrinha de oxítona lá atrás, vamos relembrar? As oxítonas terminadas em A, E, O, EN e ENS devem ser acentuadas. Lembraram? A, E, O, EN, ENS. Isso. Além daquela regrinha, as oxítonas terminadas em ditongos abertos, terminadas em EI, EL e OI, também devem ser acentuadas. Olha aqui a oxítona acentuada. Então, qual a justificativa? Qual a justificativa para essa acentuação? Isso aqui é uma palavra oxítona que é terminada em ditongo aberto. Tudo bem? Olha aqui, um monossílabo tônico, ó. Uma única sílaba, réu, réu, sendo que é um som aberto, tá? Então, eu tenho um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto, el. Eu vou acentuar, tá? Porque a gente está mostrando para vocês, e eu estou enfatizando ele ser aberto. Porque se eu tenho um monossílabo com som fechado, eu não vou acentuar, mesmo que seja um ditongo. Eu vou dar um exemplo. Olha aqui. Digamos que eu escrevo aqui para vocês meu. Opa, onde está? Aqui. Ó, meu. Se eu falo meu para você, eu falei aberto? Não, eu falei um som fechado. Ó, eu, meu. Então, eu tenho aqui algum sonzinho fechado? Não, não tem. Então, nesse caso, eu tenho um monossílabo, tá? Igualzinho tem um monossílabo aqui em cima, só que o sonzinho dele é fechado, não é aberto. Portanto, eu não acento meu, né? Ninguém acentua meu. Ninguém acentua seu. Ó, eu, ó, meu, seu, tá? Porque são sonzinhos fechados. Agora, réu é diferente. Já é um monossílabo com som aberto. Esse ditongo, ele está aberto. Réu, ok? Portanto, eu acentuo réu. Tudo bem? Deu para entender? A mesma coisa vai acontecer com rói. Ó, ró. Não é ro, tá? Não é roi. É rói. É o som aberto. Tá legal? Então, rói é acentuado. É um monossílabo terminado em ditongo aberto. Olha o oi aqui presente. Agora vamos a pastéis. Ó, pastéis. A última sílaba é a tônica. A última sílaba é uma, muito bem, oxítona. Terminou em é. Olha aqui, ó, eis. Tá no plural, professora, não importa. É um ditongo seguido de S, formando plural. Então, eu posso ter esses ditongos aqui no plural? Posso, com certeza, tá? Está aberto, faz parte de uma oxítona e é um ditongo aberto, então eu devo acentuar. Olha o outro monossílabo aqui, ó. Véu, não é véu, tá, gente? Igual meu e seu, não é é véu, tá? Então, eu vou acentuar. Olha aqui um outro exemplo de oxítona terminada em S, ó. Em S não, perdão, em ditongo com S, tá? No plural, ó. Anéis. Eu tenho o eis aqui presente, o ei, né? Como nós já vimos aqui, seguido de S, tá? Igualzinho aconteceu com pastéis. Deu para compreender? Então, vamos recapitular rapidamente. Oxítona terminada em ditongo aberto, tá? Ditongo aberto, como ei, el, oi, eu vou acentuar. Perfeito? Monossílabo tônico, quando ele é terminado com esses ditongos também abertos, eu também devo acentuar. Pegaram isso? Perfeito. Vamos para o próximo aqui, para a gente finalizar. Olha quanta coisa interessante nós estamos aprendendo hoje. Olha que informação legal que eu vou falar para vocês aqui, ó. É importante notar que antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, tá? Que entrou em vigor em janeiro de 2009, perdão, tá? Quando entrou em vigor foi em 2009 aqui no Brasil. Que entrou em vigor em janeiro de 2009, os ditongos abertos tônicos, ei, oi, recebiam acento gráfico também em palavras paroxítonas. Então, antes
além de receber o acento gráfico, tá? Essa acentuação que acabamos de aprender nas oxítonas e nos monossílabos. Eles também recebiam essa regra de ditongos também acontecia nas paroxítonas, tá? E isso foi eliminado, tá? Houve uma alteração aí. Vamos continuar que eu vou explicar para vocês. Agora, esse acento não existe mais nas paroxítonas, tá? Não é nas oxítonas, não. As oxítonas continuam como eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, vamos ver como que era e como é agora. Olha aqui. Antigamente, eu acentuava ideia. Ó, ideia. Eu tinha uma paroxítona que ela tinha um ditongo aberto, tá? Então, antigamente, ela era acentuada. Agora, não mais. Hoje em dia, eu tenho ideia sem acento. Olha a boia, gente. Eu tinha boia. Eu tinha lá na minha paroxítona um ditongo aberto. Então, antes era acentuado. Agora, boia não é mais acentuado. Heróico. Eu tinha heróico. Olha o rói aí, ó, aberto. Lá na minha paroxítona. Agora, não é mais acentuado. Assembleia. Olha aqui, ó. Assembleia. Eu tenho um bleia lá, o blei, né? Lá na minha paroxítona, como tônica também um ditongo aberto. Não é mais acentuado, agora é assembleia sem acento. Olha, plebeia, plebeia. Eu tinha uma paroxítona com ditongo aberto, que era acentuada, agora não é mais, tá? Então, essa regrinha aqui é muito interessante que vocês conheçam, tá? A partir de 2009, isso aqui foi alterado, ok? Elas antes eram acentuadas nas paroxítonas e agora não são mais, combinado? Então, vamos ver aqui uma outra informação legal. Ó, outras regras de acentuação. Antes, na nova ortografia entrar em vigor, essa nova que eu acabei de falar para vocês, novo acordo, algumas palavras paroxítonas possuíam acento gráfico para serem diferenciadas de outras também paroxítonas. Agora, com exceção de pôde e forma, tá? Esse acento não existe mais. Exceto pôde e forma, essa diferenciação não existe mais, tá? Deixou de existir. Então, antigamente era assim, ó. Eu tinha para e para. Eu tinha para verbo parar, tá? E tinha o para de preposição, tá? Eu tinha duas formas de usar o para. E aí o verbo era acentuado e a preposição não. Agora não é mais assim. Agora é para, independente de ser verbo, de ser preposição. De acordo com o contexto, nós conseguimos observar e identificá-los, tá? Olha o pelo. Eu tinha pelo de substantivo e tinha pelo de preposição. Antes, o pelo de substantivo, pelo de animal, tá? Ele era acentuado. Agora não mais. Agora o pelo é pelo de animal, o pelo e o pelo substantivo e o pelo preposição são iguais, sem acento. Olha aqui, o pelo do verbo pelar também era diferenciado, tá? O polo também era diferenciado, a preposição antiga, inclusive, tá, gente? Não vou nem entrar nesse mérito. E pera, tá? Também era acentuado, que agora não é mais. Então, temos aqui para, pelo, polo, polo e pera, sem acento, de acordo com a nova regra ortográfica, tá bom? Então, de acordo aqui, ó, antes do novo acordo, também eram acentuados os hiatos e, ou. Olha que interessante, gente. Vocês devem ter visto já por aí, quando eu tinha formação de hiato com duas vogais seguidas na sequência, eu acentuava a primeira, enjoo, né? Hoje em dia, enjoo é sem acento. Deem, tá? Ó, deem. Leem, por exemplo, também, tá? Não tem mais esse acento circunflexo em uma dessas vogais. Tá tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, lembrando a regra que vimos sobre as letras I e U em hiato, antes da nova ortografia, elas eram acentuadas também quando antecedidas de ditongo. Agora, esse acento também não existe mais. Olha aqui. Bocai. Eu tenho um ditongo aqui, não tenho? Cai.
Aí logo na sequência vinha um hiato, U, né? Bocai, uva. Antigamente, quando elas vinham logo após um ditongo, elas eram acentuadas. Hoje em dia não é mais. Então, bocaiúva, sem acento. Feiura, ó, eu tenho o E aqui, fei, um ditongo. Logo na sequência, um U formando hiato, né? Não é mais também, tá acentuado, ó, feiura. Então, foram essas mudanças, essas alterações que sofreram de acordo com o novo acordo ortográfico de 2009, tá, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa aula, todas essas regras. Vocês viram que aqui embaixo foi só explicação e orientação para vocês das mudanças sofridas de acordo com o novo acordo ortográfico, tá? Mas o que aprendemos hoje foi muito interessante, que foi justamente sobre, deixa eu voltar aqui, ó, a regra dos ditongos abertos nas paroxítonas e monossílabos. Nós vimos também as diferenças dos verbos ter e vir, terceira do singular e do plural. E nós vimos também os casos de hiatos que devem ser acentuados. I ou U sozinhos, tônicos, seguidos ou não de S. Lembraram aí? Então tá bom. Espero que vocês tenham entendido, tá bom, meus amores? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser.